Bom dia, pessoal. A aula de hoje é sobre paradigmas de gestão de cadeias de suprimentos. Esse é o nosso roteiro. Inicialmente, vou destacar alguns fatores que motivam a existência de vários paradigmas de gestão de cadeia de suprimento. Depois, vamos discutir sobre a estratégia Lean, ou a gestão de cadeia de suprimento enxuta, né? A estratégia de gestão de cadeia de suprimento ágil, estratégia resiliente, estratégia verde, né? Green Supply Chain Management, estratégia sustentável e a estratégia mais recente, que consiste na cadeia de suprimento 4.0, ou Smart Supply Chain Management, né? Bom, há vários fatores que motivam a existência de diversos paradigmas de gestão de cadeia de suprimento. Como vocês sabem, as operações, né, e as empresas e suas operações existem para atender necessidades de mercado, né? Sem atender a necessidade do cliente, não tem como a empresa sobreviver. E em função das diferentes necessidades dos clientes, diferentes contextos, diferentes normas, diferentes facilidades tecnológicas que existem, as cadeias, então, passam a contar com diferentes modelos para responder a diferentes contextos. Então, há setores que trabalham de formas diferentes, né, que têm características únicas, que vão ter maior exigência em relação à sustentabilidade, ou em relação à agilidade, em relação à capacidade de inovação, ou outros aspectos, né, que vão requerer uma abordagem diferenciada. Temos a questão da evolução tecnológica, que levou à criação de novas práticas, né, de gestão de cadeia de suprimento, com monitoramento de dados em tempo real, capacidade de resposta mais rápida, né, maior flexibilidade das operações, maior capacidade de personalização, tudo isso também influencia no desenvolvimento de novas estratégias. Temos também as mudanças das expectativas dos consumidores, que cada vez mais estão exigentes em relação à velocidade, à qualidade e à sustentabilidade dos produtos, né, e em alguns casos dos serviços também. Temos a própria globalização, que já vem influenciando todo esse cenário, né, há mais de 2 décadas. E se a gente pensa em globalização, a gente se lembra que a empresa pode contar, então, com fornecedores em diferentes partes do mundo, e com isso as cadeias se tornam mais complexas, mais diversificadas, né, a gente passa a ter redes de suprimentos com diferentes características, e isso pode levar à necessidade de diferentes estratégias de gestão. Além disso, as regulamentações, né, avançaram bastante, principalmente em termos de sustentabilidade, e para conseguir atender a esses padrões normativos, as empresas passam a contar, então, com diferentes estratégias, diferentes sistemas de gestão, para conseguir estar alinhadas a essas regulamentações diversas, e também a questão da pandemia, que acabou mexendo bastante e demonstrando a vulnerabilidade das cadeias produtivas, né? A gente viu aí na pandemia problemas como falta de produtos, né? Atrasos de entrega, mudanças nos preços, né? Aumento nos preços, enfim, uma série de problemas, falta de estoques, etc., que demonstraram a vulnerabilidade dessas cadeias, e a ideia de ter cadeias resilientes, que já vinha sendo discutida há mais ou menos 20 anos, passou a receber, então, um maior enfoque, dada a necessidade, né, de superar essas disrupções, de manter suas operações no nível adequado, né, no nível normalizado, após sofrer perturbações, né? Então, as empresas passaram a se preocupar também com a gestão de riscos das cadeias de suprimento e pensar em desenvolver estratégias que contribuam para intensificar a resiliência dessas cadeias, né, diante de diversas ameaças que podem interromper seu fluxo normal de operação. Além da pandemia em si, a gente tem aí uma série de desastres naturais, né, que vêm acontecendo e tendem a acontecer cada vez mais, e as empresas também precisam responder a isso. Bom, e aí temos as questões de sustentabilidade também que já foram colocadas, né, não pensando só na sustentabilidade ambiental, mas também na sustentabilidade social. Hoje em dia a gente vê cada vez mais casos de, principalmente aqui no Brasil, né, de trabalho análogo à escravidão, né, muitas vezes
fornecedores de grandes empresas, né, são notificados em relação a isso, né? A gente encontra vários casos aí, como nas vinícolas, né? Em Minas Gerais tem aparecido diferentes casos também, é o estado que mais tem caso, né, relacionado a isso, em diferentes setores, e tudo isso contribui, então, para que a gente se preocupe mais com a questão social das cadeias produtivas, né? Pensando não só nessa questão do trabalho análogo à escravidão, mas também em termos de segurança do trabalho, prevenção de acidentes de trabalho, né? Influência dessas cadeias, impacto dessas cadeias nas comunidades locais, em termos de projetos sociais, projetos educacionais, e por aí vai. Então, todos esses aspectos fazem com que a gente tenha que contar com diferentes paradigmas de gestão de cadeias produtivas, né? Esses paradigmas, então, vão nos orientar sobre como proceder, como priorizar os nossos processos, as nossas demandas, né, dentro desse mercado. Bom, primeiro que eu vou falar aqui é um dos paradigmas mais tradicionais, que é o de gestão de cadeias de suprimento Lean, ou gestão de cadeias de suprimento enxuta, né? Como vocês sabem, a abordagem Lean, ela deriva do sistema Toyota de produção, é algo que surgiu lá pelos anos 60 no Japão, né, mas ainda surgiu ali como alguns princípios para a gestão do chão de fábrica mesmo, e com o tempo essas práticas elas foram sendo estendidas para os fornecedores da Toyota e para outras empresas ali daquele contexto no Japão, aos poucos foram ganhando o mundo, e já pelos anos 2000, o Lean se consolida não só como uma estratégia de gestão de operações internas, mas como uma estratégia de gestão de cadeia produtiva, né? Passa a ter um escopo maior. E assim como a abordagem Lean tradicional, o enfoque aqui está na eliminação de desperdícios, né? E na maximização de valor para o cliente, garantindo, então, que esses objetivos logísticos de entrega na quantidade certa, né, no momento certo, sejam cumpridos ao menor custo possível. Então, o enfoque desse tipo de cadeia está na competitividade através da eficiência, né, do melhor uso de recursos. E com isso, além de reduzir os desperdícios, a gente consegue alcançar melhores custos, maior nível de qualidade e maior satisfação do cliente. A Toyota é o exemplo clássico, né, de implementação do Lean, onde surgiu tudo isso, e também a gente tem o caso da Dell, que já faz aí cerca de 2 décadas que mudou totalmente a sua estratégia de distribuição de produtos, passando a ter um contato maior com as demandas do cliente, né, por meio do seu site, de outras tecnologias, e mudando, então, todo o sistema de fabricação, de distribuição dos produtos para fazer uma produção sob demanda, né, para não trabalhar aí com a produção empurrada, em que a gente tinha uma série de desperdícios, de estoque de produtos acabados, uma série de produtos que não eram vendidos, que não estavam alinhados com a demanda real, e aqui a gente passa a ter, então, um atendimento de produtos muito mais focado, muito mais alinhado com as necessidades que o cliente apresenta lá na ponta da cadeia. Esses aqui são os princípios do Lean. A gente começa pela identificação da cadeia de valor, né? Isso aqui geralmente envolve toda uma parte de mapeamento de processos, de identificar como as atividades funcionam, né? Para a gente ter uma visão do todo, e a partir dessa visão é que a gente começa um trabalho de eliminação de desperdícios. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses desperdícios, e na sequência, nós estabelecemos, então, um fluxo contínuo de produção, né, para evitar gargalos, para evitar paradas na produção. Na sequência, nós temos também o estabelecimento da produção puxada, ao invés da produção empurrada, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, e, por fim, a busca da perfeição, né, que é o último item aqui, e que tem a ver com a melhoria contínua das operações. Bom, o foco dos princípios do Lean, né, como eu falei lá atrás, está em fazer mais
com menos, ou seja, evitar desperdícios, né, trazer melhor utilização de recursos, seja pensando em realizar menos esforço por parte dos trabalhadores, menos recursos em termos de horas trabalhadas, de matéria-prima, etc., menos estoques, menor prazo de entrega, né, e conseguindo, então, atender às necessidades do cliente a partir dessa abordagem mais enxuta, né, mais balanceada. O primeiro princípio de identificar a cadeia de valor, né, como eu disse, envolve bastante o mapeamento de processo, e a partir desse mapeamento de processo, a gente procura identificar o que o cliente está disposto a pagar. Assim, a gente precisa ver quais atividades realmente agregam valor para o cliente, quais não agregam. Aquele mapa de fluxo de valor que eu apresentei para vocês lá na primeira aula é uma ferramenta que ajuda bastante nessa etapa, assim como outros fluxogramas, né, do BPMN, também contribuem para a gente identificar as atividades que agregam valor, identificar as atividades que trazem desperdício, né, o que não agrega. Na segunda etapa, no segundo princípio, né, quando a gente fala em eliminar os desperdícios, nós precisamos focar em todos os desperdícios relacionados à espera, né, a transporte, a movimentação, movimentos improdutivos, excesso de estoque, excesso de produção, né, e outros tipos de desperdícios que podem ocorrer também no sistema produtivo. Daqui a pouco eu vou falar desses desperdícios com maior detalhamento. O fluxo contínuo, ele é baseado na ideia do One Piece Flow, ou seja, movimentar uma parte por vez. Ao invés de nós trabalharmos com grandes lotes de produção, nós procuramos reduzir ao máximo o tamanho desses lotes, né, para com isso aproveitar melhor os nossos recursos produtivos e evitar desperdícios. Tem um videozinho que eu vou deixar para vocês aqui nos slides, em que aparece melhor a diferença entre você trabalhar com grandes lotes e você trabalhar com a movimentação de pequenos lotes, né? Com pequenos lotes a gente consegue aproveitar melhor o tempo dos trabalhadores e das máquinas numa linha produtiva, porque os processos posteriores, eles não têm que ficar esperando os primeiros processos, né, fabricarem grandes lotes até começarem a fazer o seu trabalho. Bom, temos aqui também a produção puxada, né, que é um dos marcos aqui do paradigma Lean. Nesse caso, nós não enxergamos, então, a cadeia como ela era enxergada lá na produção em massa. Na produção em massa, o sistema parte aqui do fornecedor, né, o fornecedor gera seus componentes aqui, esses componentes vão ser utilizados pela empresa foco para fabricar um produto, depois esse produto chega até o distribuidor, ao varejista, até o cliente final, né? Enquanto na produção puxada, a demanda ela é iniciada aqui pelo cliente e é o pedido do cliente que dá início às operações de fabricação. Nesse caso, já existem estoques intermediários ao longo da cadeia, né? Já existem componentes pré-fabricados para atender a demanda, existe modularização de produto, né? E outras estratégias, de modo que quando o cliente faz o pedido, a gente consegue entregar rapidamente e a partir da requisição dele, a gente ativa outros nós da cadeia produtiva que fazem um trabalho, então, de fabricação de acordo com o pedido do cliente. É claro que, na prática, as cadeias não são totalmente enxutas, continua-se, muitas vezes, existindo a abordagem empurrada, né, de forma híbrida com a abordagem puxada. Mas a existência da abordagem puxada faz com que a gente deixe de ter altos níveis de estoque entre os nós da cadeia produtiva e passe a manter, então, somente o estoque mínimo necessário para atender essas demandas com agilidade. Bom, aqui está o videozinho que eu comentei com vocês, né? Depois vocês assistam aí, depois da aula. Ele ilustra melhor, então, essa questão dos fluxos e dos princípios no Lean. E é importante falar, então, que no Lean, a gente sempre se apoia pelo Kaizen, né, pela melhoria contínua. Nós comentamos lá na primeira aula sobre o uso do PDCA para resolução de problemas, sobre o uso das ferramentas de apoio, como o Ishikawa, né, para analisar as causas dos problemas, elaboração de planos de ação, uso de indicadores.
tudo isso é muito forte no Lean, né? A gente tem programas de melhoria contínua que vão atravessar diferentes áreas da empresa para melhorar produtos e para melhorar processos. É um trabalho cíclico, né, que nunca acaba, e a gente sempre vai estar priorizando alguns problemas, resolvendo esses problemas, e assim que eles forem resolvidos, a gente passa a atacar outros problemas prioritários. E sobre os sete de desperdícios, né, a gente tem na literatura 7 desperdícios clássicos que o Lean procura combater. O primeiro está relacionado à produção de peças defeituosas, né, ou a prestação de serviços com falhas, né, que levem à insatisfação dos clientes. O segundo desperdício está relacionado à superprodução, à produção em excesso, né, às vezes vocês podem ver aí na TV os pátios das montadoras, né, com muitos veículos que às vezes não são vendidos, que foram produzidos em tempos de crise, às vezes quando não existia uma demanda para aquilo ali, e aí muitas vezes para não deixar a fábrica parada, o pessoal prefere produzir em excesso, e essa muitas vezes é uma estratégia errada, pois acarreta na superprodução de materiais e de produtos que muitas vezes não vão ser vendidos e vão gerar um desperdício maior ainda de recursos para a empresa. A terceira estratégia, desculpa, o terceiro desperdício é o desperdício de espera, né, relacionado a situações em que faltam materiais ou nós estamos esperando uma resposta do nosso fornecedor, do nosso prestador de serviço, e o trabalho, então, é interrompido para que, enquanto a gente não tem todos os recursos para continuar a operação, né? Isso acontece muitas vezes nas pequenas empresas brasileiras, que às vezes não fazem uma boa programação de abastecimento, de estoque de matéria-prima, e ao se deparar com uma determinada demanda, percebe que não tem matéria-prima suficiente para rodar a produção, e por causa disso a empresa tem que parar e esperar a entrega dessa matéria-prima, né? Esse é um caso de desperdício de espera, e nós poderíamos ter isso também com outros tipos de recursos. Além disso, nós temos os desperdícios de transporte, que dizem respeito às movimentações, né, utilizando veículos, que as movimentações que não agregam, né, para o cliente final. Então, nesses casos, nós poderíamos ter, por exemplo, fornecedores que estão muito distantes da empresa fabricante, e com isso nós temos que estar sempre contratando fretes, né, com valor mais alto, temos que esperar mais tempo para receber nossas matérias-primas. Então, o Lean, para evitar isso, procura ter fornecedores próximos, né, muitas vezes em parques industriais, em que o fornecedor está geograficamente muito próximo do fabricante, e a gente procura também ter outras formas de evitar esses desperdícios de transporte, pensando em centros de distribuição, né, que facilitem a chegada do produto até o cliente a um baixo custo, e outras formas, então, de escoar a produção, de fazer o abastecimento que não levem a esse desperdício. Além do desperdício de transporte, a gente tem o desperdício de movimentação, que está relacionada à movimentação dos itens dentro da empresa, né, pensando nos estoques intermediários, nos estoques de produto acabado, né, da movimentação dos produtos entre os processos. Então, a gente procura desenhar um layout que faça com que não exista esse desperdício de tempo, ou que ele seja o menor possível, que os funcionários não façam tantos movimentos improdutivos de carregamento, descarregamento, movimentação de peças, tanto por uma questão ergonômica, quanto por uma questão de desperdício de tempo mesmo, né? Além disso, no item 6, nós pensamos aqui no desperdício de processamento inapropriado, ou seja, nesses casos, a empresa pode fabricar os produtos da forma incorreta, utilizar mega máquinas, né, com a capacidade muito alta, sendo que isso muitas vezes não é necessário, né, não utilizar aí os procedimentos corretos para fazer um determinado produto, né, não utilizar suas capacidades da maneira correta, e com isso acabar gerando produtos defeituosos ou fazendo desperdício de recursos, porque não pensa os seus processos de maneira balanceada, né?
Bom, e por último, nós temos o desperdício de estoque, que pode envolver, então, estoque de componentes para fabricação, estoques, né, de matéria-prima, de produto acabado. A gente sabe que estoque é dinheiro parado, né, que manter estoque tem um custo, né? A gente precisa de um espaço, a gente precisa de pessoas para cuidar do estoque, a gente vai gastar com iluminação, com movimentação, né? A gente precisa manter o estoque livre de poeira, a gente precisa se preocupar com embalagem, tem uma série de questões a serem pensadas quando se fala em gestão de estoques, e o Lean, então, prega que o estoque não é que ele tem que deixar de existir, ele pode existir, ele é necessário, mas desde que seja algo racional, né? Que seja o mínimo de estoque possível para a gente conseguir manter a continuidade das operações. E o oitavo desperdício, que passou a aparecer de uns anos para cá na literatura, né? Principalmente com a ascensão da área de gestão do conhecimento, o oitavo desperdício é o desperdício intelectual ou desperdício do conhecimento das pessoas, né, que passa a ser uma preocupação também, já que o Lean procura ter o engajamento dos funcionários, né, o envolvimento de todos para a resolução de problemas. Então, é muito importante que as pessoas estejam à vontade para poder opinar, para poder contribuir, né, para trazer a inovação, seja inovação contínua ou inovação radical, dentro das empresas. Então, cabe ao gestor identificar as habilidades de cada trabalhador e fazer com que esses trabalhadores estejam alocados nos postos corretos, né? Para que a gente não tenha trabalhadores com capacidades subutilizadas, né? E com isso, quem sai perdendo não é só o trabalhador, mas também a empresa. Bom, vendo rapidinho aqui algumas técnicas aplicáveis nessa área do Lean, a gente tem uma série de técnicas, né, lá da gestão da qualidade, que podem ser aplicadas aqui. Eu já falei do PDCA, do Ishikawa, dos indicadores, do, do, desculpa, do mapa de fluxo de valor, né, de outras ferramentas de gestão de processo, BPMN. Nós temos também o Just in Time. Muitas vezes, Just in Time se confunde com o próprio Lean Manufacturing, né? Muitos tratam o sistema Toyota de produção ou o sistema Lean como just-in-time, às vezes são utilizados como sinônimo. Mas, na verdade, o just-in-time, ele diz respeito a um princípio que diz que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora certa, né? Para tudo tem um tempo, eu não posso nem atrasar e nem me adiantar, né? Porque, às vezes, o meu fornecedor poderia ali trazer um carregamento para eu colocar no estoque de matéria-prima, sendo que eu ainda não preciso desse carregamento, sendo que eu ainda não tenho espaço disponível para realizar esse carregamento, né? Aquela entrega ali não estava programada ainda. Então, até os adiantamentos, eles poderiam me gerar problemas aqui. Então, tudo tem a sua hora correta para ser feito, e com isso a gente consegue reduzir os estoques e reduzir os custos também. E além de manter tudo dentro do prazo programado, eu também preciso ter tudo nas quantidades exatas, né, nas especificações exatas. Bom, o Lean também fala bastante de manutenção, né, para que a gente consiga operar sem interrupções. É muito importante que as máquinas estejam funcionando corretamente, né, que os veículos estejam funcionando corretamente, que as minhas instalações estejam adequadas. Então, é importante ter uma boa gestão da manutenção e uma boa troca rápida de setup, né? O que a gente chama aqui de setup rápido, né? A gente sabe que, ao trocar a produção de um produto A para um produto B, de uma linha de produto A para uma linha de produto B, nós temos muitas vezes fazer configurações nas máquinas, né, fazer ajustes, trocar gabaritos, fazer carregamento e descarregamento de peça, enfim, tem uma série de atividades que podem ser feitas aí, que devem ser feitas muitas vezes entre um lote e outro, e essas atividades, então, são chamados setups. Eles são necessários, mas, ao mesmo tempo, eles não agregam valor ao cliente, porque é um tempo não produtivo, né? Um tempo que você vai estar gastando recursos da empresa, mas não vai estar fabricando unidade nenhuma. Então, com isso, a gente não pode deixar de fazer o setup, mas a gente tem que reduzir o máximo possível. E aí, para isso, a gente treina os trabalhadores, então, para que eles consigam fazer trocas rápidas de ferramentas, e fazer
rápidas preparações antes de iniciar a produção de um novo lote. Nesse caso, o programa 5S, que eu vou comentar daqui a pouco, ele ajuda bastante, porque ele ajuda na organização e no posicionamento dos itens, né, e com isso a gente consegue fazer trocas mais rápidas. Além da troca rápida de ferramenta, a gente tem todo um trabalho, então, de manutenção, que se resume muitas vezes no que a gente chama de programas TPM, né, de manutenção produtiva total. Também é uma abordagem, né, que surgiu junto com o Lean, que melhora, então, a longevidade das máquinas. A gente pensa em prolongar a vida útil das máquinas por meio de manutenções preventivas, de manutenções corretivas, às vezes de manutenções preditivas, né? E quando a gente fala de manutenção, então, eu estou falando de todas as máquinas do processo produtivo, dos veículos que são utilizados para movimentação interna e externa, né? Falo da manutenção das instalações também. E no TPM, a manutenção passa a ser uma responsabilidade de todos, né? Todos se envolvem, por mais que alguns não tenham capacitação para a manutenção corretiva, né? No caso, os funcionários dos processos, eles então se envolvem com manutenções de rotina, com limpezas, lubrificações, troca de componentes simples, né? E cada um passa, então, a cuidar do seu posto de trabalho, cada um passa a cuidar da sua máquina. Enquanto isso, engenheiros, né, da empresa são desafiados a aumentar a vida útil dos equipamentos, a pensar em melhorias nos equipamentos, né? Quando a gente passa a comprar novos equipamentos, a gente pensa sempre na facilidade, nos custos de manutenção. Então, a manutenção, ela entra como um fator, né, que vai atravessar várias áreas da empresa e vai procurar apoiar a área de gestão ambiental, apoiar a área de saúde e segurança do trabalho, né, e dialogar com várias funções da empresa, o que até então não era pensado, né, antes do TPM essas questões não eram pensadas, o pessoal tinha muito enfoque em manutenção corretiva e, eventualmente, em manutenção preventiva. Temos também os Pokayokes, né, que são muitas vezes utilizados lá na gestão da qualidade para evitar a ocorrência de falhas, né, a ocorrência de defeitos, e esses Pokayokes são dispositivos, então, à prova de erros, que fazem com que garantem, né, com que operações erradas não sejam feitas, não sejam concretizadas. A gente pode ter Pokayoke no processo para evitar uma falha do operador, ou podemos ter Pokayokes também nos produtos para evitar que um cliente não utilize o produto de forma errada, né? Por exemplo, se vocês olharem nos computadores de vocês, a gente tem aí um padrão para HDMI, né, para cabo HDMI, um outro padrão para conectores USB, e todos esses formatos, né, fazem com que a gente evite erros, né, fazem com que a gente não prejudique o produto. Esses Pokayokes, então, eles podem acabar prevenindo acidentes, além de prevenir a ocorrência de defeitos. As próprias travas nas máquinas, as travas de segurança, os sensores que a gente tem nas linhas de montagem, né, que fazem com que a linha, a esteira não se mova enquanto o operador estiver com as mãos próximas da esteira, tudo isso pode ser visto como um Pokayoke, né, todos os dispositivos que existem para minimizar, né, ou prevenir a ocorrência de falhas. Por último, nós temos aqui o programa 5S, que é muito conhecido, uma das ferramentas básicas da gestão da qualidade, também deriva do sistema Toyota de produção, e é um programa que nos ajuda, então, a melhorar o ambiente de trabalho, né, é um programa que trabalha também com melhor gestão dos materiais. Então, a gente tem aqui o senso de utilização, senso de organização, limpeza, padronização e autodisciplina. Esses sensos vão ser implantados gradativamente em todos os setores da empresa. Às vezes, a gente pode começar por um setor específico e, conforme esse setor ir avançando, a gente vai passando para um outro setor, para um bloco de setores, né? É mais difícil você começar a implantar na empresa como um todo, né? Porque precisa da mão de obra das pessoas, às vezes a gente não quer parar a empresa, né? E quando a gente vai fazendo por setores também, a gente vai ter lições aprendidas, o que a gente vai errando em um setor, a gente vai aperfeiçoando para não errar no próximo, né? E esses censos, então,
eles preconizam o seguinte: o primeiro de utilização fala que a gente só deve manter próximo do nosso local de trabalho aquilo que a gente vai realmente usar. Então, ele evita que a gente acumule objetos desnecessários, né? E também evita que a gente desperdice tempo indo até outros setores ou indo até um depósito frequentemente para buscar ferramentas de uso diário. O segundo senso é o senso de organização, né? Diz que a gente deve manter um lugar para cada coisa, determinar um local para cada coisa e manter cada coisa em seu lugar. E com isso a gente tem que reduzir tudo para uma única unidade, né? Reduzir as ferramentas, cada funcionário ali deve ter apenas um kit de ferramenta, a gente não deve ter desperdícios. Tem até um exemplo clássico, toda vez que a gente fala de 5S, a gente lembra do porta-canetas, e muitas vezes a gente deixa lá um porta-canetas com 10 canetas, na hora que pega uma, ela não funciona, ao invés de jogar fora, a gente volta a caneta para o porta-canetas, né? E, e aí, com isso, a gente tem ali um excesso de uso de recurso produtivo que é desnecessário. Esse exemplo ele pode ser extrapolado para outras ferramentas no chão de fábrica, né? Eu dei várias consultorias para a indústria de confecção e a gente encontrava cada costureira com 3 tesouras, 4 fitas adesivas, né? Muitas agulhas, sendo que, na verdade, elas só precisavam de um kit, né, de cada uma dessas ferramentas e que, de fato, funcionasse. Então, é isso que a gente procura fazer no senso de organização. Já no senso de limpeza, a gente, além de limpar, procura combater as fontes da sujeira, procura dividir as responsabilidades da limpeza entre todos, né? Todo mundo passa a ser responsável pelo seu posto de trabalho, a gente passa a usar capas nas ferramentas, capas protetoras, né? De poeira, de sujeira. O senso de padronização, ele fala de saúde e segurança do trabalho, de utilizar EPIs, né, equipamentos de proteção individual, manter extintores em dia, ao mesmo tempo fala do clima organizacional, de manter a cordialidade entre os colegas, né, utilizar uniformes, ambientes asseados, né, por parte da empresa, disponibilização de kits de primeiros socorros e uma série de coisas que pensam não só na padronização dos processos, mas na saúde e segurança do trabalhador também. E o último senso de autodisciplina, ele fala de manter os censos que já foram implementados anteriormente e de dar treinamento e educação continuada para os funcionários, né, de modo que a gente consiga... só um pouquinho, pessoal. De modo que a gente consiga manter as ações já implantadas e também consiga avançar com o programa gradativamente. Então, a autodisciplina vai envolver a autoavaliação dos funcionários em relação à implantação do 5S, a avaliação pela gerência, né, pelas chefias da área de qualidade, e muitas vezes os setores que se desempenham melhor no programa 5S recebem uma gratificação, uma bonificação ao final da implantação do programa ou no final do ano, muitas vezes, né? E aí um setor vai servindo como exemplo para o outro, para a gente ir melhorando essas práticas. E aí com o 5S a gente alcança uma melhoria não só na qualidade de vida dos funcionários, mas também uma melhoria na gestão visual, no controle de estoques, né, e no combate aos desperdícios também. Bom, então, fechando aqui essa parte do Lean, vocês viram que ela é muito focada, então, na redução de desperdícios e de custos operacionais, esses são os principais benefícios dessa abordagem, né, além da garantia da qualidade, da melhoria contínua, da melhoria do fluxo de informações, né, da comunicação entre funcionários da empresa e entre parceiros na cadeia produtiva. Contudo, como é uma abordagem bastante focada na mudança, né, e no comprometimento dos funcionários, ela pode encontrar resistência à mudança por parte dos colaboradores da empresa e também vai requerer bastante treinamento, né, a respeito dessas novas abordagens de trabalho, a respeito das ferramentas do Lean, vai requerer o desenvolvimento de habilidades das pessoas, vai requerer a manutenção dos programas de melhoria contínua e também um trabalho de integração com fornecedores, né, já que qualquer interrupção de abastecimento, né, pode me trazer prejuízos maiores. Como eu não vou trabalhar com grandes níveis de estoque,
né, é importante que os fornecedores estejam próximos e que esse abastecimento seja contínuo, né? Se esse abastecimento for interrompido, isso pode levar a alguma parada nas minhas operações. Então, esses são os princípios, os desafios, né, os benefícios do Lean. Agora, para os próximos paradigmas, eu vou ser mais direto, né? Como o Lean é algo mais utilizado, é a abordagem mais clássica, eu preferi dar um enfoque maior nele, né? Muitas ferramentas do Lean, elas também dão base para outros paradigmas de gestão. Esse que eu vou falar agora é o paradigma ágil, né? O Agile, e enquanto o Lean está focado em melhorar o uso dos recursos, diminuir desperdícios, né, a abordagem ágil, ela está focada em responder rapidamente a mudanças na demanda e no mercado. Né? Ele é uma abordagem muito mais sensível ao mercado, que vai trabalhar muito mais com inovação, com projetos de desenvolvimento de novos produtos em tempo recorde, né? Muitas vezes a eficiência no uso dos recursos, ela vai ser deixada de lado aqui, muitas vezes a gente vai ter capacidades, recursos redundantes, né, recursos que muitas vezes vão ficar ociosos em alguns momentos, mas que são necessários para a gente manter essa alta velocidade, essa alta capacidade de resposta às demandas do mercado. E essa abordagem, então, ela é muito útil para mercados turbulentos, né, para ambientes que mudam bastante, onde o cenário externo muda, as demandas do cliente mudam, há necessidade de desenvolver novas soluções o tempo inteiro. Então, alguns princípios dessa abordagem ágil envolvem a flexibilidade e a adaptabilidade, né, em termos de ajuste de processos e de operações, né, executados de forma rápida para atender às demandas do cliente, colaboração entre todos os elos da cadeia, né, e colaboração também entre os funcionários, já que a gente está falando de processos de inovação que precisam acontecer de forma rápida, respostas rápidas, né, para a gente conseguir atender as demandas do cliente de forma eficiente, foco no cliente, porque a gente está criando toda essa estrutura, né, essa estrutura ágil para atender às necessidades de mercado, então tem que ter bastante informação sobre o mercado, tem que ter também integração de processos internos e externos para melhorar essa comunicação e melhorar a eficiência das atividades. Alguns benefícios que a gente tem aqui com essa abordagem ágil inclui a própria adaptação às mudanças, né, de mercado, a capacidade de resposta mais rápida, redução de tempos de entrega para o cliente, redução de tempos de entrega entre fornecedores e empresa compradora, né, de lead times, aumento da velocidade de resposta, melhoria da satisfação do cliente, já que eu tenho um atendimento mais eficaz, maior colaboração e transparência entre os parceiros da cadeia produtiva, e, por outro lado, como desafios, mais uma vez, eu tenho resistência por parte dos funcionários, por causa de cultura organizacional, né, necessidade de mudanças culturais, mais uma vez, preciso ter integração entre os processos, que pode ser um desafio, né, resistência à mudança por parte dos colaboradores, e também a necessidade de manter o controle das operações, mesmo num ambiente que trabalha com velocidade, com agilidade. Então, existe aí um trade-off entre essas duas coisas, né? Porque se é um ambiente muito rápido, fica mais difícil eu conseguir fazer um controle exato do que está acontecendo. Um exemplo clássico de cadeia ágil é a Zara, né? Antes ela lançava um produto e colocava entre ela pensar, projetar um produto, né, fazer seus trabalhos com os fornecedores e fazer esse produto chegar no mercado, a gente tinha mais ou menos uns 3 meses. Hoje tem produtos que ela consegue fazer isso em coisa de 3 semanas, né? Isso é uma abordagem ágil, né? O pessoal que trabalha com fast fashion. Existe uma série de implicações a respeito disso, né? Principalmente pensando em questões de sustentabilidade, mas isso aí é outro papo. Ela acaba sendo um exemplo aqui em termos de agilidade, capacidade de resposta. A Amazon também tem um outro case de sucesso, né? Pois ela utiliza aí tecnologia para promover maior agilidade no atendimento ao cliente e acaba fazendo processos logísticos muito mais eficientes do que eram feitos, né, antes do uso dessas tecnologias. Algumas técnicas aplicáveis, então, nessa abordagem ágil,
consistem primeiro aqui do Scrum, né? Essa abordagem é muito utilizada na área de desenvolvimento de software, né? Há muitas cadeias que têm essa abordagem ágil, e o desenvolvimento de software, com certeza, é uma delas, que procura trabalhar, então, com entregas curtas, né, entregas no prazo, priorização de atividades, comprometimento de todos os envolvidos, né, transparência do que está sendo feito. Então, esses são os pilares do Scrum, né, incluem aí transparência, inspeção e adaptação. As mudanças, elas podem ocorrer ao longo do projeto, né, ao longo do trabalho a ser realizado, por isso a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, precisamos manter inspeção também em relação às entregas das atividades, e nesse ambiente, né, como ele é muito dinâmico, a gente tem que ter maior troca de informação, maior compartilhamento de informação, feedbacks regulares, né, respeito às diferentes habilidades, uma boa divisão dos trabalhos a serem feitos, enfim. Então, essa abordagem é muito utilizada quando a gente tem desafios relacionados à inovação. E junto com o Scrum, a gente usa também o sistema Kanban. O sistema Kanban, né, a ideia dele nasceu lá no Lean mesmo, né, o Lean utiliza bastante Kanban para a movimentação dos estoques intermediários, né, os supermercados que são construídos ali, que a gente chama de supermercado, mas na verdade são estoques intermediários entre os processos, né, lá na abordagem Lean. Aqui a gente tem o Kanban na forma de um quadro, que em vez de sequenciar materiais, a gente vai sequenciar atividades que estão sendo desenvolvidas. E aí a gente coloca lá um quadro que seja visível a todos, seja numa forma física ou numa forma virtual, em que a gente coloca as tarefas a fazer, né? A gente coloca muitas vezes as demandas que surgem, aqui a gente faz storyboards, né? Com as demandas, contando toda uma historinha que gera, então, uma necessidade de uma demanda a ser atendida. Então, vão surgindo as listas dos trabalhos a serem feitos, né? Os trabalhos a fazer, o to-do, as pendências. Depois, a gente tem os trabalhos que estão sendo executados naquele momento, né? Os trabalhos que foram feitos, mas estão em fase de teste, e também os trabalhos que já foram concluídos. E aí a gente pode utilizar, então, cores diferentes para sinalizar cada um dos funcionários, né? Então, batendo o olho, a gente sabe se os funcionários estão sobrecarregados ou não, você já tem muitas marcações aqui com cor vermelha ou com cor amarela, né? A gente tem uma noção de equilíbrio na hora de distribuir as atividades. Então, é uma ferramenta que nos ajuda bastante a comunicar o que cada um está fazendo e a estabelecer um fluxo, né, para evitar atraso e promover agilidade. E aí, com esse quadro, também a gente consegue definir melhor as prioridades do que deve ser feito e as responsabilidades e evita a sobrecarga dos funcionários. Já na abordagem resiliente, né, a gente tem, então, um enfoque em adaptar-se e se recuperar rapidamente de interrupções, né? Ou seja, nosso objetivo principal é manter a continuidade dos negócios. Mais uma vez, a gente tem uma abordagem que é voltada para mercados voláteis, mercados incertos e mercados complexos, né? Enquanto no ágil essa incerteza está muito focada no cliente em si, né? Nas mudanças, nas necessidades do cliente. Aqui no Resiliente, a gente olha para aspectos mais gerais, pensando na formação dos elos da cadeia, né, no fluxo das atividades de abastecimento, né, nos desastres naturais, nas catástrofes que podem acontecer e que podem afetar as nossas operações e fazer com que a gente não consiga atender a demanda do cliente. Então, alguns dos nossos princípios aqui na cadeia resiliente incluem a flexibilidade, que é essencial nesse ambiente, né, para que a gente consiga se adaptar rapidamente a mudanças nas condições de mercado ou a interrupções. Além disso, é muito importante a visibilidade, e para ter visibilidade, eu preciso, então, de tecnologia de apoio, de colaboração, de troca de informações entre os parceiros da cadeia, né, para alcançar aqui uma transparência que me ajude a tomar decisões melhores. Mais uma vez, a colaboração também é essencial, as parcerias sólidas, né, e a comunicação eficaz entre todos os elos da cadeia para alcançar essa visibilidade. A diversificação,
né, que vai me ajudar, principalmente quando eu tiver problemas de abastecimento com um determinado fornecedor. Nesses casos, eu posso ter um ou mais fornecedores de reserva, né, para que eu não tenha o meu abastecimento interrompido. Então, o uso de múltiplos fornecedores é uma das estratégias fundamentais aqui para a construção de cadeias de suprimento resilientes, né, ao invés de eu focar só em um ou dois fornecedores para um determinado item, como eu teria muitas vezes lá no Lean, aqui eu vou usar uma abordagem contrária, utilizar múltiplos fornecedores para reduzir riscos. E com isso também vou melhorar minha capacidade de resposta, né, para agir rapidamente quando tiver interrupções ou mudanças nas demandas. Bom, então, alguns benefícios que a gente tem na abordagem resiliente, inclui principalmente a adaptação a interrupções, né, que é esse o objetivo principal, redução de perdas financeiras em função de interrupções no negócio, né, maior satisfação dos clientes devido a um atendimento, a uma entrega mais confiável, fortalecimento de parcerias e de colaboração na cadeia. Por outro lado, como desafios, eu tenho a necessidade de investir em tecnologia, em treinamento de funcionários, a complexidade de gerenciar múltiplos fornecedores, mais uma vez, a possibilidade de resistência à mudança por parte dos colaboradores, né, dos parceiros, e a dificuldade de equilibrar, né, as capacidades resilientes com a eficiência de custos, já que muitas vezes eu vou ter que ter recursos redundantes para alcançar minha resiliência. Isso faz com que eu tenha aumento de custos. Um exemplo de cadeia resiliente, né, inclui a Unilever, que tem investido nisso fortemente, né, com maior diversificação de fornecedores e utilização de tecnologia para fazer um melhor rastreamento, né, e monitorar e responder a interrupções. Algumas técnicas que nós temos aqui aplicadas a cadeias resilientes incluem a própria gestão de riscos, né, que ela por si só não garante que a cadeia se torne resiliente, mas ela é a base para que nós tenhamos, para que a gente entenda as principais ameaças e possamos desenvolver estratégias de mitigação que realmente tornem a cadeia mais exigente. E aí, quando a gente fala de gestão de riscos, nós lembramos que ela envolve todo um processo, assim como o PDCA, né, envolve a identificação de riscos, a análise desses riscos, depois o desenvolvimento de planos de ação para esses riscos, o monitoramento e o controle, né, para ver se esses planos são realmente efetivos. Tudo isso é feito de forma cíclica. Existe uma norma ISO dedicada somente à gestão de riscos, que é a ISO 31000, e além de fazer a gestão de riscos aqui, de forma combinada, nós podemos fazer análise de cenários, avaliando cenários incertos, futuros, que poderiam surgir, e aí a base disso, muitas vezes, é a matriz SWOT, né, porque a partir dela a gente consegue detectar, além de pontos positivos, né, fatores positivos e fatores negativos, a gente consegue detectar ameaças, né, os riscos estão muito relacionados a essas ameaças, e a partir disso, então, é que a gente consegue fazer uma análise mais precisa. Nós também podemos usar os sistemas de inferência fuzzy, que nós vamos estudar aqui daqui a 2 semanas, para fazer essa análise de cenários, e aí lá naquele caso nós faremos análise de cenários de forma mais quantitativa, utilizando uma série de regras e combinando diferentes cenários, né? Além disso, é importante desenvolver planos para a continuidade dos negócios em tempos de crise, né? Esses planos são desenvolvidos de forma conjunta, envolvendo várias áreas da organização, e temos também aqui o uso de tecnologias e de dados para melhorar a visibilidade da cadeia e a resposta em tempo real. Então, mais uma vez, as tecnologias oriundas da terceira revolução industrial e da quarta podem nos subsidiar aqui nesses desafios. Bom, agora indo para o quarto paradigma, que é o paradigma verde, ou green Supply Chain. Nesse caso, nós vamos ter integração de práticas ambientais às atividades de produção que já haviam sido praticadas. Muitas vezes nós vamos combinar a abordagem Lean
com a abordagem green, né? As duas coisas se fortalecem, existe uma sinergia, porque nos dois casos a gente tem um enfoque no combate de desperdícios, né? Ao reduzir uma série de desperdícios que o Lean prega, a gente também vai estar fazendo melhor uso dos recursos, fazendo um uso mais eficiente, e com isso a gente impulsiona essa ideia de aproveitamento de recursos, né, de melhor uso da água, melhor uso de energia, melhor uso de materiais, né, e o Green ele vai muito além dessa questão do combate aos desperdícios, ele integra isso também, mas ele está muito preocupado com a redução de impacto ambiental, né? E com isso, a gente pensa na redução dos resíduos e também na destinação adequada dos resíduos, né? Pensando tanto nos resíduos que os processos de fabricação produzem, como também pensando na gestão dos produtos ao final de sua vida útil, né? Como a gente vai fazer o descarte adequado, o tratamento, a disposição adequada desses produtos, e muitas vezes adotando aí práticas de remanufatura, né? Práticas de reuso que vão aumentar a vida útil desse produto e permitir um reaproveitamento de energia ou dos materiais utilizados. Então, nesse caso aqui, nós temos a minimização da geração de resíduos durante todo o ciclo de vida do produto, uma preocupação com o uso eficiente de recursos, né? Como eu já tinha comentado, práticas de reciclagem, de reutilização, né? Na reciclagem, nós vamos reaproveitar os materiais e fazer com que eles tenham uma. Nós vamos reaproveitar os materiais e fazer com que eles tenham. Opa, um uso diferente do uso original que era feito, né? Então, um produto que era utilizado para uma determinada coisa no seu primeiro ciclo de vida, após a reciclagem, ele vai ser utilizado, esse material vai se tornar uma outra coisa, vai ter uma outra utilidade. Já na reutilização, não. Na reutilização, ele vai ter o mesmo uso, né? Porém, vai ter um aumento aqui da sua vida útil, sem precisar passar por um processo de reciclagem, porque a própria reciclagem, ela também gera resíduo, né? Ela também traz um impacto ambiental. Então, a ideia principal é reduzir, né? Reduzir ao máximo o uso de recursos. O que a gente não consegue reduzir, a gente parte, então, para a reutilização, e só depois é que a gente pensa em reciclagem, né? Dados os impactos que ela gera. Então, a redução é sempre mais benéfica do que a reciclagem. Bom, temos também preocupações com design sustentável, né? A gente passa a pensar no projeto de produtos, incluindo questões de ecologia industrial, questões de uso de materiais que sejam menos tóxicos, né? Que sejam mais fáceis de serem reciclados posteriormente, de serem tratados posteriormente. A gente procura reduzir, então, a toxicidade dos materiais utilizados nos produtos. Bom, e temos também a transparência e a responsabilidade como uma forma de ser, né, mais responsável em relação às questões ambientais, de ter melhor comunicação com a sociedade, com os clientes, de preservar a imagem da empresa, né? Hoje em dia, cada vez mais, essas questões de sustentabilidade são tidas como critérios de compra, né? Os clientes podem optar pelo nosso produto ou optar pelo concorrente em função de questões de sustentabilidade, e por isso é muito importante que a empresa preste conta para a sociedade em relação a esses aspectos. E agora que a gente tem também a abordagem do ESG, né? Isso está cada vez mais sendo mais fortalecido, porque as empresas perceberam que a abordagem ambiental, né, ela é uma forma não só de reduzir impactos ambientais, mas também de aumentar a sua lucratividade, né? A gente até tem muitos casos de empresas que fazem greenwashing, né, que fazem práticas ambientais aí de fachada, porque perceberam que a estratégia verde, ela é lucrativa, né? Ela traz uma série de benefícios, não só porque você
reduz o uso dos recursos e torna a sua produção mais eficiente, porque você combate aqui uma série de desperdícios, mas também porque você tem uma imagem melhorada no mercado, você consegue exportar com maior facilidade, você consegue atingir mercados mais exigentes, né? E você passa também a ter menores riscos nas suas operações, né? Às vezes passa a ser mais fácil conseguir um financiamento quando você tem uma certificação ambiental do que quando você não tem. Bom, alguns benefícios aqui, então, dessa abordagem verde incluem a redução dos custos operacionais através da eficiência energética, melhoria da imagem e da reputação, né, conformidade com regulamentações, já que esses sistemas verdes, né, eles por si só, é, eles não são obrigados por legislação, mas quando você tem um sistema de gestão ambiental, por exemplo, o ISO 14001, você consegue atender à legislação mais facilmente, né? Você acaba sendo visto externamente aí com outros olhos, né? Por uma série de stakeholders. Bom, além disso, a gente tem uma melhoria na satisfação dos clientes que se preocupam com as práticas sustentáveis, e como desafios, nós temos as dificuldades em termos de custos que são necessários, de investimentos iniciais, né, que são necessários para adquirir tecnologias, para criar processos sustentáveis. Nós temos também a resistência à mudança, mais uma vez, por parte dos colaboradores, dos parceiros, a necessidade de maior treinamento, de conscientização sobre práticas sustentáveis e algumas dificuldades relacionadas à medição, né, pois enquanto as práticas Lean já são mais solidificadas, já contam com diversos indicadores, né, bastante difundidos, nesse caso aqui do Green, é uma abordagem mais nova, há alguns impactos que são difíceis de mensurar, alguns dados que são difíceis de obter, então a gente tem algumas dificuldades em relação ao monitoramento do desempenho ambiental. Existem vários casos relacionados a implementações bem-sucedidas, né, de práticas verdes, e um bem conhecido aqui no Brasil é a Boticário, que trabalha, então, com matérias-primas sustentáveis, faz uma parceria com pequenos produtores, né, de regiões florestais, e trabalha com embalagens sustentáveis, com logística verde, com inovação de produtos, com esse enfoque sustentável, e também desenvolve diversos programas de capacitação internos e na sua cadeia produtiva, com esse enfoque de melhoria ambiental. Algumas metodologias aplicáveis que nós temos nesse caso incluem aí a avaliação do ciclo de vida, ACV, né, que é uma área de pesquisa muito fértil. Eu tenho uma série de colegas e amigos que pesquisam essa área, né, que trabalharam estudando os modelos europeus e tentando fazer adaptações, né, para a realidade brasileira. A ACV, ela se preocupa em analisar todas as etapas, desde a extração de matéria-prima, né, até a entrega do cliente final, até o final da vida útil do produto, e analisar cada uma das etapas da cadeia produtiva, então, para ver quanto que a gente gasta de água, quanto que a gente gasta de energia, quais os impactos que a gente teve em cada uma dessas etapas, né, pensando em poluição no solo, poluição no ar e outras formas de poluição, para que a gente consiga quantificar, então, os impactos que um produto tem ao longo de todas as suas etapas. É uma abordagem que é difícil de executar, requer muitos dados, requer algumas aproximações, né? É passível de discussão em relação à forma como algumas medições são feitas, mas que tem ganhado bastante espaço, tem ganhado bastante mercado, né? E serve como uma ferramenta para que a gente consiga melhorar a eficiência de uso de recursos. E, junto disso, nós temos as certificações ambientais, a mais popular delas é a ISO 14001, que dialoga bastante com a ISO 9001, né? Se vocês forem ver ali, os requisitos de cada uma dessas normas são os mesmos, né? Nesse caso da 14001, ela vai ter uma preocupação com a política ambiental que tem que ser estabelecida, com plano de ações, a gente vai fazer a implantação desses planos, vamos fazer análise de riscos, análise de benefícios, levar o contexto em consideração, né, fazer uma listagem ali de todos os recursos que são necessários para implantar esses programas,
e após a implantação nós vamos fazer medição desses programas, vai ter uma análise crítica pela alta direção da empresa, com uso de indicadores, então ela é toda pautada numa lógica bem parecida com o PDCA, só que focada aqui nas questões ambientais. Bom, e temos a gestão de fornecedores, né, que cada vez mais ganha espaço quando a gente fala em fornecedores sustentáveis, né, mesmo porque, como vocês veem na mídia volta e meia, toda vez que um fornecedor é autuado por uma prática, né, que contra a legislação, que está causando aí um impacto ambiental considerável, não é só aquele fornecedor que é penalizado, mas a cadeia como um todo, né? O produto muitas vezes deixa de vender, o fabricante fica prejudicado, então, em função disso, os próprios fabricantes passaram a ter um maior cuidado com seus fornecedores e passaram a estender algumas dessas certificações também para os seus fornecedores, né? Há muitas práticas de desenvolvimento de fornecedor que buscam trazer certificações de qualidade, certificação de gestão ambiental para os fornecedores também, para que eles se tornem mais responsáveis ambientalmente. E temos também o uso de tecnologias verdes, mais recentemente, né, que se preocupam em reduzir o consumo de energia, utilizar diferentes formas de energia e evitar a emissão de poluentes. Bom, agora falando um pouquinho sobre cadeia de suprimento sustentável, nesse caso, além do enfoque verde, o enfoque ambiental, a gente tem também um enfoque social, né? Então, aqui a gente passa a integrar práticas sociais, ambientais e econômicas em todas as etapas da cadeia, para nós minimizarmos os impactos negativos e promovermos a sustentabilidade. Então, alguns dos princípios aqui envolvem garantir o equilíbrio entre o lucro, as pessoas e o planeta, né? Promover a responsabilidade social com práticas justas ao longo da cadeia, pensando, então, em direitos humanos, em condições de trabalho, em aspectos que não apareciam anteriormente lá na cadeia Green. Mais uma vez, a gente tem a preocupação com a eficiência de recursos, né, com recursos naturais, energia, combate ao desperdício. Mais uma vez, a gente se preocupa em realizar inovações com enfoque em sustentabilidade, e mais uma vez, a gente precisa contar com a colaboração dos funcionários e promover a transparência entre os funcionários, entre os elos da cadeia. Algumas ferramentas que são aplicáveis nesse caso incluem a ACV, mais uma vez, as certificações, né? E além da gente ter, então, essa certificação ISO 14001 que eu acabei de falar, a gente poderia ter a 45001, que é uma norma para a saúde e segurança do trabalho, é uma norma mais recente, ela substituiu a OSAS 18000 faz mais ou menos aí uns 5 anos, e é uma norma que também é facilmente integrável com a ISO 9001, porque ela também tem um padrão, uma estrutura muito parecida, né? Ela foi desenhada nos mesmos moldes para que a gente consiga desenvolver sistemas integrados de gestão envolvendo a 9001, a 14001 e a 45001. E aqui o nosso item a ser combatido é o acidente de trabalho. Enquanto a 9001 pensa em combater as não conformidades de produto, a 14001 pensa em combater o impacto ambiental, aqui a gente quer prevenir os acidentes e os incidentes de trabalho. Além disso, nós temos a ISO 26000, que é uma norma sobre responsabilidade social, é uma norma pouco utilizada no Brasil ainda, né, uma norma que não tem uma certificação direta, mas é uma norma que contribui bastante com o compromisso ético da empresa, né, embora poucas adotem ainda, mas é uma norma que tem um reconhecimento maior lá fora do que aqui. Temos, mais uma vez, as práticas de gestão de fornecedores sustentáveis, né, pensando desde a seleção desses fornecedores até o desenvolvimento de fornecedores, incluindo essas questões ambientais, sociais e éticas. Mais uma vez, o uso de tecnologias de sustentabilidade, que vão nos ajudar a melhorar a eficiência energética, reduzir desperdícios, minimizar emissões de poluentes e por aí vai. Então, todas essas práticas aqui, em combinação com os 3 R's, que depois viraram os 5 R's, né? Além de reduzir, de reusar
reduzir, reusar e reciclar, a gente também tem a opção agora de reparar ou de rejeitar, né? É uma série de práticas, então, que pensam nesse tratamento dos produtos após o fim de vida útil dos mesmos. Bom, então, algumas práticas aplicáveis nesse caso. Quer dizer, aqui, na verdade, eu errei o título, pessoal, aqui agora a gente vem para os benefícios, né? Para os benefícios e para os desafios. Então, os benefícios incluem melhoria na reputação, né, assim como as práticas verdes, na imagem da marca, aumento da lealdade dos clientes por meio de práticas sustentáveis, redução de custos e eficiência de recursos, conformidade com legislações, redução de riscos legais. Como desafio, mais uma vez, a gente tem a necessidade de investimentos iniciais para as operações se tornarem mais sustentáveis, né, em termos de a aquisição de tecnologias e da criação de processos sustentáveis. Temos também desafios relacionados à resistência à mudança por parte dos colaboradores, a dificuldade de medir e monitorar o desempenho sustentável, a necessidade de treinamento e capacitação sobre práticas sustentáveis. E aí, como exemplo, temos aqui a Nike, que desenvolveu um programa, né, orientado para a redução de desperdício, para redução de emissão de carbono na atmosfera. Então, ela tem investido cada vez mais no uso de materiais reciclados nos seus produtos, né, não recicláveis, né, mas reciclados, principalmente poliéster e algodão, e implementou também vários processos de fabricação que consomem menos água e menos energia. Bom, e agora, para fechar, nós temos as cadeias de suprimento inteligentes, né, que é uma abordagem mais recente, que a gente chama também de cadeia 4.0 ou Smart Supply Chain. E, nesse caso, o que caracteriza essa abordagem é o uso de tecnologias avançadas, como internet das coisas, big data, inteligência artificial, né, e machine learning, para otimizar e automatizar processos nas cadeias produtivas. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem a necessidade de colaboração, necessidade de integração de processos, que a gente consegue maior acesso às informações, a gente tem maior uso de sensores para coleta de dados, a gente, mais uma vez, precisa da colaboração, da troca de informações entre os elos da cadeia produtiva, mais uma vez, a gente está focado na melhoria da eficiência dos processos. Então, tem várias coisas que aparecem lá nas outras estratégias que vão servindo de base para outras também. Aqui, né, no Smart Supply Chain, a gente tem muitas coisas do Lean, muitas coisas das cadeias sustentáveis, frequentemente temos aspectos das cadeias resilientes, que também passam a ser importantes aqui nesse contexto. Algumas tecnologias de apoio que a gente tem nesse caso, então, são a internet das coisas, né, que vai garantir, então, a conectividade entre vários elementos da cadeia produtiva, seja conectividade, né, entre clientes, fornecedores, entre processos, entre diferentes áreas da empresa, que vão nos ajudar a ter melhor rastreabilidade e visibilidade das operações. Aqui nós passamos a ter uma quantidade de dados disponíveis muito maior, né? A gente não tem só dados estruturados, a gente passa a ter também dados desestruturados, né? Não estruturados, ou seja, nós podemos fazer análise do que os clientes estão falando do nosso produto nas redes sociais, né? Nós podemos trabalhar com dados que não estão organizados em tabelas, né? Como nós estamos acostumados, para conseguir prever tendências, para identificar padrões e, com isso, melhorar a nossa tomada de decisão. Nós temos também as ferramentas de inteligência artificial, cada vez mais o pessoal tem utilizado IA generativa, né, até para fazer atendimento aos clientes, para resolver uma série de problemas, suporte ao usuário, e machine learning também, para previsão de demanda, para otimização de estoques, para melhorar o processo de tomada de decisão na logística. Temos os blockchains que ajudam bastante no estabelecimento de contratos, né, por meio de contratos virtuais, smart contracts, né, que são baseados aqui nessa tecnologia de blockchain, e aí com isso a gente consegue melhorar a rastreabilidade nas transações e melhorar a confiança entre os parceiros. Temos também a robótica, que já vem lá desde a terceira revolução industrial,
mas agora passa a ter novos papéis, porque a gente tem uma robótica mais colaborativa, né? Antes, os robôs das gerações passadas, né, não se preocupavam tanto com a segurança dos trabalhadores, então, muitas vezes, o trabalhador tinha que ficar ali longe do robô, quando agora ele trabalha de forma mais colaborativa, né, com esse robô. Então, a gente passa a ter sistemas cyberfísicos também, que incluem máquinas e pessoas trabalhando de forma conjunta, né, com objetivos em comuns. E essas atividades, então, incluem fabricação de peças, né, linha de montagem, armazenagem, processos logísticos e outras atividades da cadeia. Com essa integração toda, a gente consegue ter melhor eficiência e redução de erros. Alguns benefícios da gestão de cadeia de suprimento smart incluem a melhoria de eficiência operacional, né, com processos mais rápidos, setups mais rápidos, né, maior customização também de serviços e de produtos aos clientes, melhor visibilidade, né, aumento da visibilidade, monitoramento em tempo real, decisões baseadas em dados, análises preditivas, que passam a ser muito importantes aqui nesse contexto, e melhoria na experiência do cliente como um todo, né, já que a gente tem maior rapidez, maior confiabilidade, maior grau de personalização. Alguns desafios que nós temos nesse caso, mais uma vez, vão envolver os altos custos de implementação dessas tecnologias, a complexidade de lidar com essas tecnologias, já que a gente ainda tem pouca mão de obra qualificada nesses temas, principalmente aqui no Brasil, a resistência à mudança, né, por parte dos trabalhadores, existe um medo muito grande sobre aonde tudo isso vai parar, né, até que ponto essas tecnologias de vão ser utilizadas e vão ou não substituir os trabalhadores em determinadas operações, qual que vai ser o papel do trabalhador nesse novo contexto, né? E a gente tem também alguns riscos relacionados à segurança cibernética e à proteção de dados, já que nós passamos a ter toda a operação virtualizada, né? Existe uma digitalização das operações e, com isso, a nossa preocupação com segurança passa a ser maior. Alguns casos de sucesso que nós temos nesse contexto incluem, mais uma vez, a Amazon, né, que utiliza aí essas tecnologias na cadeia, incluindo a parte de automação em armazéns, algoritmos de previsão de demanda, e também a Zara, né, que além das suas práticas de agilidade, também utiliza dados em tempo real para otimizar seu estoque e atender rapidamente às tendências de moda. Bom, e aqui para fechar, eu vou falar rapidamente, né, das cadeias de suprimentos viáveis, né, que são um conceito mais recente, que foi estabelecido em 2020 por um estudo, né, desse autor aqui, do Ivanov, e ele traz uma retrospectiva, então, dessa transformação das cadeias produtivas ao longo do tempo, pegando desde os anos 90, quando a gente passou a pensar nas cadeias produtivas Lean, né, e pegando aqui depois a virada dos anos 2000, quando a gente começou a se preocupar com as cadeias resilientes. Aqui também nos anos 90, a gente já começa a discutir a questão da agilidade, da capacidade de respostas, né? E muitas vezes o pessoal passou a discutir uma integração de estratégias Lean e Ágil, né? Que eles chamam de Lean Agile, né? Ou aqui aparece com outro nome aqui, né, mas também uma combinação dessas duas estratégias do Lean e do Ágil, e aí nos anos 2000 a gente começa a ter uma maior preocupação com resiliência, depois 2007, 2008 a gente começa a falar de cadeia sustentável, né, aqui nos anos 2000 aparece a cadeia verde, depois aparece aqui a cadeia sustentável, com a indústria 4.0 sendo discutida, né, entre 2011 e 2013, a gente começa a ter essas práticas, né, sendo expandidas para a cadeia produtiva e começa a discutir as cadeias de suprimento smart, cadeias 4.0, então tem o surgimento aqui da digitalização das cadeias produtivas, e ele propõe que a cadeia viável, né, a cadeia que traz esse conceito, então, de viabilidade, é uma cadeia que incorpora
todas essas abordagens, né, de acordo com o contexto. É uma cadeia que pode fazer uso, então, de questões relacionadas à resiliência, à digitalização, à sustentabilidade, aos princípios Lean e aos princípios ágeis, né? Então, a cadeia que pode fazer uso de tudo isso pensando na sua sobrevivência. O impacto, o objetivo principal da cadeia é esse: sobreviver em um ambiente de mudança por meio de redesenho das suas estruturas e do replanejamento. E, para isso, ela pode considerar, então, uma combinação de todas essas abordagens, né, em diferentes níveis. Então, além de se preocupar com essas metas financeiras e operacionais, ela tem esses objetivos de responder a interrupções, né, de ser responsável ambientalmente, socialmente, né, e de atender às regulamentações. Então, essas são as referências que eu utilizei para essa aula, né, além desse artigo aqui do Ivanov que eu acabei de apresentar. Eu trouxe alguns outros artigos que combinam duas ou mais estratégias, dois ou mais paradigmas de gestão de cadeia produtiva, e também deixei aqui a referência do livro do Gator, né, que é um clássico relacionado a isso, né, ele propõe ali diferentes tipos de cadeia, né, como essas cadeias respondem às demandas dos clientes, discute a questão das estratégias de liderança em função dos paradigmas de cadeia produtiva, então é uma leitura bem interessante. Bom, pessoal, então, por hoje é isso, vou encerrar por aqui.